Hello and welcome to class number 3 of the online workshop Simplifying English. Olá, seja muito bem-vindo à aula de número 3 do workshop online Simplificando o Inglês. Bom, eu tô adorando fazer esse workshop. Muito obrigada pela sua participação. Temos centenas de pessoas participando, assistindo às aulas, mandando mensagens para mim, marcando os amigos nas redes sociais. Então é muito legal ver todo esse poder da internet, dessa comunicação de larga escala, para poder divulgar informações de qualidade para você que busca aprender inglês ou melhorar o seu inglês. Então, muito obrigada pela sua participação. Pode continuar convidando os seus amigos, continuar compartilhando esse conteúdo, porque o workshop ainda fica no ar durante alguns dias, então ainda será possível rever as aulas anteriores e também fazer download dos materiais extras, ok? Hoje, então, é a aula de número 3. Se você tiver chegado agora no workshop, não tiver assistido ainda às aulas de número 1 e 2, volta lá e assiste. É super importante porque a gente está trabalhando de maneira sequencial e aí depois você volta para cá, então, para assistir essa aula de número 3, que é a aula mais aguardada, já que eu vou estar respondendo as perguntas de vocês durante o workshop Simplificando o Inglês. Perguntas que são realmente as perguntas de maior frequência, que eu sempre recebo a respeito do aprendizado do inglês. Agora, eu aqui queria fazer uma pergunta para você. Como é que está indo essa autoavaliação, hein? Bom, na aula 1, a gente viu erros que você podia estar cometendo, que podiam estar te atrapalhando. Várias pessoas comentaram que cometiam mesmo aqueles erros. Na aula 2, a gente viu 8 estratégias poderosas para você usar para realmente garantir os melhores resultados. E aí, se você já estuda inglês, você já estava aplicando essas estratégias? Como é que estava aí a sua abordagem dos estudos de inglês? É importante fazer essa autoavaliação para você realmente conseguir implementar as mudanças necessárias para que você tenha os melhores resultados, certo? E se você ainda não começou a estudar inglês, se você deseja começar a aprender inglês agora, que bom para você, porque você já vai começar com o pé direito, fazendo tudo certinho, evitando aqueles erros e caprichando nas estratégias. Agora, antes de responder às perguntas que surgiram aqui no evento, eu queria falar com você sobre uma coisa muito séria, que é um número alarmante que apareceu aqui na enquete. Mais de 67% das pessoas responderam que se sentem ou frustradas ou muito tristes com o seu nível atual de inglês. E um comentário que apareceu diversas vezes foi que pessoas que já conseguiram um sucesso profissional em outras áreas, coisas que demandam muito estudo, muita dedicação, e elas conseguiram esse sucesso, mas ainda não conseguiram vencer a barreira do inglês. E isso faz com que elas se sintam incapazes. Isso deixa um sentimento de que, nossa, eu devo ser burro, eu não consigo aprender inglês. Hoje em dia, eu sei que eu posso aprender qualquer coisa. Eu sei como eu funciono, eu sei como funciona o processo cognitivo. Eu sei que quanto mais a gente faz conexões entre os conhecimentos que a gente tem, mais inteligente a gente fica. Existe a neurociência, a neuroplasticidade hoje falando disso. Então, são muitas teorias interessantes. Só que além das teorias, existe também como é que a gente se sente e como é que a gente se vê em toda essa situação do aprendizado. Todo aprendizado ele vai muito além do cognitivo. O emocional e o psicológico têm um papel muito importante. E eu já me senti burrinha também, por grande parte da minha vida. Sabe, durante toda a minha vida escolar, eu me achava meio burrinha. Olha só, eu fazia, além da escola, o inglês, que eu gostava, meus pais me colocaram no curso de inglês, eu e minha irmã, porque seria importante para o nosso futuro. Eles nem sabiam o quão importante que ia ser, na verdade, né? E além disso, eu já estudava música, porque eu gostava, tinha pedido para minha mãe, e eu ia bem nessas duas coisas. Só que essas duas coisas, para mim, não eram mostra de inteligência, porque eram atividades extracurriculares, e eu ligava a inteligência a desempenho escolar. E o meu desempenho escolar, ele começou muito bem no jardim de infância, no CA também era muito bom, era CA na minha época. E depois ele foi caindo, a partir da quinta série, sexta série, ele foi caindo no ensino médio.
Era um desempenho horroroso. Eu consegui nunca repetir de ano, ainda bem, mas eu passava na última chance, sabe? Quase no Natal, quando você está fazendo aquela última prova, já está todo mundo de férias e tem lá aquela meia dúzia fazendo aquela última prova. Pois é, eu era uma dessas pessoas, ano após ano. Então, se eu fosse parar e pensar em quem eram as pessoas inteligentes da minha turma, eu nunca estaria entre essas pessoas. E naquela época eu não conseguia ter clareza de visão de perceber como que eu ia bem nas matérias que eu gostava, nas matérias que eu era motivada a estudar e que eu tinha bons professores, eu tinha uma boa fonte de informação. Eu não tinha isso claro para mim. Na verdade, eu só comecei a me ver como uma pessoa inteligente, entender qual era o cenário todo da minha época escolar, depois que eu já tinha terminado o ensino médio, quando eu comecei a namorar o meu atual marido. Porque ele é uma pessoa muito motivadora, ele também é professor, é músico. E aí, durante toda a nossa vida juntos, ele sempre me motivava a fazer as coisas, mas eu tinha muito um pensamento limitante. Quando ele falava, nossa, você podia fazer isso, eu falava, ai, mas será que eu consigo? Ai, eu não sei se eu consigo fazer isso. E aí ele ficava me lembrando de coisas que eu tinha conquistado. Ué, mas olha, lembra que você fez isso, fez aquilo outro? E eu sempre pensava, ah, não, mas aquilo é diferente. E aí, depois de muito tempo, a gente conversando muito sobre isso, sobre educação também, porque ele também é professor, caiu a ficha de que o que me faltava na época da escola era, número um, motivação. Porque muitas das coisas que eu estava ali aprendendo eram matérias que eu não gostava e que eu não conseguia ver qual seria a real utilização daquilo no futuro. Para que eu precisava estudar aquilo? Porque se você tem uma motivação, nossa, vou fazer isso para conseguir aquilo, muda completamente a sua abordagem. E outra coisa era a maneira como aquele conteúdo era passado. Como eu estudava em escola tradicional, que o foco era o vestibular, na época era vestibular, a gente não tinha Enem ainda, tá? Que a teacher já passou dos 30. Era muita decoreba, era muito estudar para passar na prova. Não tinha aquela situação de você fazer ligações entre os conteúdos, interdisciplinaridade, experimentar, fazer muitos projetos, ou seja, se apropriar daquele conteúdo para que ele virasse conhecimento, para que ele fosse o seu conhecimento. Infelizmente, é isso que eu vejo em muitas metodologias de inglês. Então, muita gente que se acha burro porque não conseguiu aprender inglês, provavelmente ou não tinha a motivação ou então não teve uma boa metodologia, não foi exposto a um bom método. E aí existem diversas maneiras disso acontecer. Por exemplo, se você me segue há algum tempo, você já sabe que eu sou completamente contra você pegar um aluno adulto, iniciante, e jogar ele numa aula que é 100% em inglês desde o primeiro dia. E por que é que eu sou contra isso? Porque eu já trabalhei em cursos com essa metodologia e eu via a cara de desespero das pessoas de não estarem entendendo nada e sair da primeira aula se sentindo pior do que quando entrou, achando que sabia menos do que quando entrou, e sair da segunda aula pior do que da primeira, e assim sucessivamente, até aquela pessoa desistir do inglês, achar que o inglês não é para ela, que ela é burra e não tem capacidade de aprender inglês. E o problema não estava na pessoa, estava na metodologia. Só que naquela época eu não podia fazer nada, porque eu era professora do curso que tinha aquela metodologia. Português era proibido na sala de aula. E aí, à medida que eu fui fazendo as minhas pesquisas e desenvolvendo a minha metodologia, eu consigo hoje pegar uma pessoa que veio de diversas experiências frustradas, já tentou aprender inglês várias vezes e ter resultado positivo da pessoa estar morando fora hoje em dia e mandar mensagem para mim no WhatsApp. Semana passada mesmo eu recebi uma mensagem dessas da pessoa falando: nossa, estava aqui batendo papo com duas pessoas de países diferentes, tudo em inglês. Olha, eu nem estava parando para pensar no que eu ia dizer, sabe? De já estar falando inglês. E nada é mais gratificante do que isso, do que receber um depoimento desse, principalmente de uma pessoa
que já tinha estudado inglês várias vezes. E eu fico muito feliz mesmo, porque eu sei o quanto é ruim a gente se sentir burrinho, travado, empacado, sem conseguir resultado, e o quanto é bom, libertador, a gente se sentir bem, se sentir capaz e realizar coisas na nossa vida por causa dessa nossa capacidade. Se você se sente assim, você tem motivação e aí você investe seu tempo e aí você se dedica, porque isso vira uma bola de neve do sucesso. Você se dedica cada vez mais, você tem cada vez mais sucesso e aí a coisa deslancha. Por falar em motivação, lembra que eu falei para você que eu gostava de estudar inglês e que eu comecei criança ainda? E eu fiquei muitos anos no curso, porque quando a gente começa criança, estuda-se por muitos anos. Teve uma época que eu já estava meio cansada e pensei em parar. E foi bem naquele período entre semestres, então estava de férias e tinha que fazer a rematrícula para poder voltar. Aí eu estava meio cansada, eu conversei com a minha mãe. Mãe, olha, eu acho que eu vou parar, tô cansada, não quero continuar não. Aí ela virou para mim muito espertamente, esperteza de mãe, e falou: Ok, você quer parar? Não tem problema, você pode parar. Agora, sua irmã vai continuar. E aí, daqui a algum tempo, ela vai falar inglês e você não. Bastou, né? Bastou isso para eu não desistir e continuar. Uma competição entre irmãs. Uma competição até saudável, porque a gente sempre teve uma relação muito boa, mas poxa, você nunca quer saber que a sua irmã vai chegar lá e você não, que você vai ficar para trás. E o que é mais interessante é que assim que voltaram as aulas, eu peguei o pique de novo e fui embora até o final do curso. Então percebe só como que é importante você ter uma motivação para se agarrar naquele momento do cansaço, sabe? Só para você não desistir ali, só para você dar o próximo passo, porque aí depois que você pega o pique de novo, você vai embora. Então foi realmente uma jogada de mestre da minha mãe, e se não fosse por isso, talvez eu não estivesse aqui hoje, você não estivesse participando do evento online Simplificando o Inglês, talvez eu nem falasse inglês. Então isso mostra pra gente o poder da motivação, ainda que seja uma motivação de uma pessoa de 13 anos de idade, uma competição entre irmãs. Bom, agora que a gente já virou essa página aí da capacidade intelectual, tá bem? Vamos então às perguntas que mais apareceram aqui no workshop Simplificando o Inglês, que são as perguntas que eu sempre recebo, que eu mais recebo por e-mail, na minha página do Facebook, e que tem muita ligação com os mitos que rondam o inglês e muitas vezes acabam gerando crenças limitantes em você. Então, hoje eu estou me sentindo uma verdadeira Mythbuster, sabe aquele seriado que tem dos caçadores de mito? Então, hoje eu estou caçando mitos em relação ao aprendizado de inglês para te ajudar a se libertar desses pensamentos limitantes. Vamos lá? A primeira pergunta é possível aprender inglês em pouco tempo? Sim, é possível aprender muita coisa e chegar a um nível muito funcional de inglês em pouquíssimo tempo, tá? Começando do zero, você consegue isso em questão de meses. Quando eu digo inglês funcional, eu quero dizer o quê? Que você vai conseguir se comunicar satisfatoriamente em diversas situações que aparecem no dia a dia. Por exemplo, numa viagem, alfândega, aluguel de carro, restaurante, compras, pedir informação na rua. Além disso, entrevistas de emprego ou encontrando com estrangeiros na sua cidade, tá bem? Então, é possível você chegar nesse nível se comunicando satisfatoriamente em poucos meses. Agora, para isso, você precisa de duas coisas. Primeiro, dedicação. Quanto mais rápido você quiser ter resultado, maior tem que ser a sua dedicação, tá? Então, o que eu estou pensando como dedicação? Investimento de tempo e esforço. E aí você consegue ver que, olha, quanto menos dedicação, maior o tempo de resultado. E quanto mais dedicação, menor o tempo de resultado. E a segunda coisa que você precisa para aprender inglês em pouco tempo é uma metodologia apropriada, uma metodologia que tenha sido desenvolvida para te trazer resultados rápidos.
Ou seja, é uma metodologia que valoriza seu processo cognitivo, que valoriza suas múltiplas inteligências. Lembra que eu falei? Fazer conexões, experimentar o conteúdo até você se apropriar daquilo e aquilo virar conhecimento. Não é decoreba, não é só preencher lacuna. Usa técnicas de aprendizagem acelerada. Uma coisa muito importante, é uma metodologia que te dá resultado logo no início, mantendo a sua motivação de querer aprender sempre mais. E um ponto muito importante a ser considerado, é uma metodologia viável de ser integrada ao seu dia a dia. Essa, inclusive, é uma das grandes vantagens de se estudar online, é que é muito mais fácil de você colocar essa rotina de estudo no seu dia a dia, já que você pode estar em qualquer lugar e pode estudar virtualmente a qualquer hora. Segunda pergunta, eu quero ter resultados rápidos. Aula particular é sempre melhor do que curso, certo? Não necessariamente. Depende da aula particular e depende do curso. Bom, vamos lá. Comparação. Vantagens da aula particular. Você tem o professor só para você, atendendo às suas necessidades específicas. Você pode escolher o dia e a hora das aulas e também a frequência, se você vai fazer aula todo dia, 4 vezes por semana, 3 vezes por semana. E você também tem flexibilidade na escolha do conteúdo e da metodologia. Ou seja, eu quero inglês mais acadêmico, porque eu estou me preparando para isso. Ou então, eu trabalho no ramo de comida, então eu quero ler textos com relação a isso, eu quero trabalhar listening e ver vídeos dentro dessa realidade. Então, isso é possível numa aula particular. Quais são as desvantagens da aula particular? Bom, o custo é consideravelmente mais alto do que um curso, e isso normalmente vai ser um limitante para a frequência de aulas. Outra coisa é que o seu horário e o horário do professor tem que ser compatível. Tem gente, por exemplo, que gosta de estudar de madrugada, tem gente que estuda de manhã muito cedo, tem gente que gosta de estudar tarde da noite. E aí, para você poder fazer aula particular, o professor tem que ter o mesmo horário disponível que você. E uma outra desvantagem é não ter contato com outros estudantes, não ser parte de uma comunidade de alunos para você poder trocar as suas experiências. Então, quando é que a aula particular realmente vale a pena? Vale a pena quando você realmente tem uma necessidade específica. Você vai fazer uma prova de uma certificação internacional ou você precisa melhorar as suas técnicas de redação. Quando você tem uma necessidade muito específica, normalmente você vai fazer aula por tempo limitado, que é até quando? Até você atingir a sua meta. Outra possibilidade é quando você já alcançou um nível satisfatório, você já consegue se comunicar em inglês, mas você quer manter aquele nível e continuar crescendo. E aí, nesse caso, é o que a gente chama do trabalho de manutenção. Ou seja, você não precisa do professor todo dia. 1, 2 vezes por semana já é satisfatório para fazer esse trabalho de manutenção. Agora, se você ainda não alcançou esse nível de se comunicar satisfatoriamente em inglês, se você ainda precisa construir as bases do seu aprendizado, nesse caso, você precisa o quê? De um trabalho de base. A sua necessidade, ela não é específica, individual, ela é a necessidade de todo aluno que ainda está nesse nível básico. Quando eu digo básico, é você conseguir se comunicar nas situações do dia a dia. Tá? Saber passado, presente, futuro, o que é que eu falo para pedir uma informação, para fazer uma compra, para fazer check-in no hotel, para passar na alfândega, a tão temida alfândega. Essa interação que você tem ali na alfândega é uma coisa que pode ser resolvida rapidamente, é um nível básico ainda de inglês. Tá? E aí, nesse caso, se o curso tiver a proposta de ser um curso intensivo, como eu tenho, o curso intensivo da Teacher Milena, que é uma metodologia passo a passo que cobre os níveis básico e intermediário em 3 meses, que você tem aula diariamente de segunda a sexta-feira, que você pode assistir essas aulas em qualquer horário, repetir quantas vezes você quiser, vale muito mais a pena do que a aula individual. Pensa só, se você fizer aula particular 1 vez por semana, 1 ano,
tem 52 semanas. Então, você vai ter 52 aulas em um ano, sendo que entre uma aula e outra você tem ali um intervalo de uma semana, que vai te gerar esquecimento, a falta de contato com o idioma. E no curso intensivo, por exemplo, tendo aula de segunda a sexta-feira por 3 meses, você vai ter 60 aulas em 3 meses. Então, além de você ter mais aulas em 3 meses do que você teria em um ano, essas aulas têm um dia de intervalo entre uma e outra, de segunda a sexta-feira. Ou seja, não dá tempo de você esquecer o conteúdo que você estudou. Olha só o depoimento da Alice, que foi aluna do curso intensivo de 3 meses da Teacher Milena. Depois de pesquisar em vários sites de como aprender inglês, conheci a Teacher Milena no Aprenda Inglês com Música. Ouvindo suas explicações, fiquei com vontade de estudar inglês de novo. A princípio, eu queria fazer aula particular, mas ela me convenceu a fazer o intensivo. No início, eu não acreditava que poderia aprender tanta coisa em 3 meses, mas ela tinha razão. Você aprende e fala. O curso foi ótimo, sem falar que ela é aquela professora que te inspira, que pega na sua mão e vai te soltando aos poucos. Ela é acolhedora, te deixa à vontade nas aulas. Você se expõe sem receio de falar, tem um jeitinho todo especial de ensinar. Eu adorei o curso, tive uma experiência incrível de como aprender inglês. Ai, Alice, um beijo enorme para você, muito obrigada por esse depoimento lindo. E eu lembro claramente quando a Alice me contactou, faltava uma semana para começar o intensivo e ela queria fazer aulas particulares individuais. A Alice tem uma agenda de trabalho super apertada e aí ela falou para mim, olha, eu tenho disponibilidade para fazer uma aula por semana. E aí eu falei, Alice, mas uma aula por semana? Poxa, você vai render tão pouquinho. E ela falou para mim que ela ainda precisava desse trabalho de base, não era uma necessidade específica ou só a manutenção. E aí eu falei para ela, olha, a gente começa na semana que vem uma turma de intensivo, por que é que você não experimenta? Vai ter aula de segunda a sexta-feira e você pode assistir a aula em qualquer horário, antes de ir para o trabalho, na hora do almoço, depois que você chegar. E aí a gente ainda trocou mais uns 3 e-mails, a Alice foi perguntando, eu fui respondendo, ela, mas tem certeza que não vai ser melhor a aula particular? E aí eu falei para ela, olha, experimenta que eu tenho certeza que você vai gostar. E aí, aqui está o depoimento da Alice depois dos 3 meses do curso intensivo. Então, essa é a minha opinião a respeito dessa diferença entre aula particular e curso, tá? Então, depende da aula particular, depende do curso, mas em linhas gerais, se você quer resultado rápido e você ainda não tem trabalho de base, o custo-benefício de um curso intensivo, como o meu curso, por exemplo, o curso da Teacher Milena, é sem dúvida imbatível. Próxima pergunta: devo estudar o inglês americano ou o inglês britânico? Bom, hoje em dia, gente, o inglês é internacional. O inglês já ganhou status de língua franca, que é o quê? Uma língua de comunicação entre povos que falam línguas diferentes. Então, ele vai muito além do que a gente pensava há 30, 40 anos atrás. Vou estudar inglês britânico para ir para a Inglaterra ou vou estudar inglês americano para ir para os Estados Unidos. Então, atualmente, o professor não foca mais em te ensinar um inglês ou outro inglês. Você vê características gerais dos dois, como a gente vê na série Aprenda Inglês com Música. Então vê, se fosse uma pronúncia britânica seria desse jeito, se fosse americana seria de outro jeito. Então você é exposto a essas diferenças, porque ainda são, sim, as duas maiores influências no aprendizado de inglês, mas você se expõe a sotaques diferentes, porque muito provavelmente quando você for usar o seu inglês na vida real, você não vai falar somente com nativos, tá? Você vai falar com gente do mundo todo usando o inglês para se comunicar. Eu vou deixar um bônus aqui para você, que são 3 links de artigos da BBC. Basicamente, todos esses artigos falam de uma realidade atual, que é a seguinte: empresas multinacionais que têm funcionários de diversos países naquela empresa, e aí todos os funcionários que vêm de países não falantes de inglês e aprenderam inglês como segunda língua, conseguem se comunicar muito bem entre si. E aí, quando vem o nativo, ele não consegue se fazer entender com clareza. E aí, essas empresas estão vendo que o problema está
com o nativo e não com as outras pessoas. Então, eles estão considerando a vantagem de você ser multilingüe, o fato da demanda intelectual que você tem de estar o tempo todo no teu ambiente de trabalho se comunicando numa segunda língua, que não é a língua que você tem mais confiança como a sua primeira língua, enquanto que o nativo está naquela zona de conforto dele, porque ele está falando como ele sempre falou, utilizando muitas expressões idiomáticas, às vezes coisas regionais que só são usadas ali no país dele ou na região dele, e que quem vem de outro país, do outro lado do mundo e aprendeu inglês como segunda língua, não tem obrigação de saber. Então, numa dessas reportagens, você vai ver, inclusive, nativos de inglês que estão fazendo aula de inglês com o objetivo de internacionalizar o inglês deles e se fazer entender para falantes de inglês não nativos. Outra pergunta importantíssima. Essa é realmente de Mythbuster. Tradução é bom ou ruim? Não consigo pensar em inglês. Help me, teacher. Não consigo pensar em inglês. Gente, a tradução como uma comparação entre línguas é um recurso poderosíssimo que vai te trazer muito resultado em pouco tempo. O que é importante você fazer? Não traduzir palavra por palavra, tá? Imagina sempre que você é um intérprete e que você está entre um falante de português e um falante de inglês. E aí tudo que um disser, você tem que passar para o outro na língua dele da melhor forma possível. Olha só qual é a diferença de você traduzir literalmente e traduzir dessa forma. Dia em inglês é day. Mas bom dia não é good day, se fala good morning. Então, se eu estou nesse papel aqui do intérprete, quando o falante de português disser bom dia, eu vou falar para o falante de inglês o quê? Good morning. Quando o falante de inglês disser good morning, eu não vou falar boa manhã, eu vou falar bom dia, porque é assim que eu cumprimentaria alguém em português. E aí, à medida que você se acostuma com esse processo, quanto mais você faz isso, você vai ganhando muita velocidade. Você ganha tanta velocidade que você pensa no que você quer dizer, independente de idioma. É como se fosse assim: está de manhã, eu quero cumprimentar alguém, o que é que eu vou dizer? Tá? Então, a situação puxa o gatilho de você falar good morning. E aí, a sensação que dá é que você está pensando em inglês. Às vezes, você nem está pensando em inglês, tá? Ou seja, pode ser que sim, pode ser que não. O fato é que você não precisa pensar em inglês para conseguir se comunicar satisfatoriamente no idioma. E a tradução pode ser um aliado fantástico. Quer ver outro exemplo prático? Eu já vi muito aluno do nível básico penando lá com a gramática em inglês para aprender os dois tipos de presente, o present simple e o present continuous. E aí eles ficam lendo aquelas regras e tudo em inglês. Imagina só, se você ainda está aprendendo o básico do inglês, como é que você entende uma regra gramatical ensinada em inglês? Aí pensa só em português. Duas frases. Eu trabalho aqui. Eu estou trabalhando agora. Você tem alguma dificuldade em diferenciar essas frases? Em escolher uma delas para um determinado contexto? Você fica pensando, eu quero dizer que eu trabalho aqui todos os dias, que isso é um hábito, uma verdade, um fato regular na minha vida. Então eu vou dizer, eu trabalho aqui. Não, eu estou falando sobre este momento, algo que está em progresso neste momento. Então eu vou dizer, eu estou trabalhando agora. Não, com certeza você não faz isso em português. E você nunca fez isso em português. E aí, por que é que você vai gastar tempo para fazer isso em inglês? Gente, olha só, que fácil. Eu, I. Trabalho, work. Trabalhando, working, porque para fazer esse ando, endo, indo, a gente coloca o ing no fim do verbo. Sou ou estou, am. Eu sou ou eu estou, I am. Aqui, here, e agora, now. Eu trabalho aqui, I work here. Eu estou trabalhando agora, I am working now. Pronto. É uma tradução perfeita e a utilização
do dia a dia é a mesma. E, gente, essa equivalência perfeita do português e do inglês acontece muito, tá? Não acontece só nesse caso aqui, não. Acontece o tempo todo. Então, como você já teve o trabalho de aprender o português, você passar esse conhecimento para o inglês vai te ajudar muito. Você vai ganhar o quê? Muito tempo. Inclusive, isso é o que a maioria dos poliglotas fazem, tá? Eles aproveitam tudo que eles já aprenderam sobre uma língua e eles vão transferindo tudo o que for possível, tudo o que tiver em comum de uma língua para outra, ganhando assim muito tempo. Próxima pergunta. Essa eu acho que é o mito maior de todos. Eu já estudo inglês há algum tempo, mas eu não consigo entender filmes e séries em inglês completamente sem ajuda de legenda. Teacher, isso é normal? Isso é totalmente normal. Gente, você entender tudo que você ouve, 100% do que você ouve, em qualquer filme, qualquer música, qualquer documentário da BBC, é o último degrau da escada, tá bem? Normalmente isso vai levar anos para acontecer, tá? É uma habilidade que leva tempo para ser construída e que precisa de muito treino. Ah, Titi, mas por que isso? Porque são muitas variáveis, olha só. São muitas áreas de conteúdo diferente. Quando você vê um filme, pode ser um filme de ficção científica, ou um faroeste, ou um filme policial, ou um filme de romance, um filme que se passa num hospital e vai ter uma porção de termos médicos. Além disso, também podem ter muitos regionalismos, ou seja, um filme que é sobre uma determinada região pode usar expressões idiomáticas e gírias que só são utilizadas naquela região e que provavelmente você não vai conhecer. A gente também tem uma variedade grande de sotaques de nativos de diferentes lugares do mundo e de não nativos. Qualidade de dicção, por exemplo, um personagem daquele filme, ele pode ter uma dicção assim, porque isso faz parte do personagem e isso vai dificultar o seu entendimento. A qualidade da gravação daquele áudio, dependendo do conteúdo que você estiver assistindo. Então, vê só quantas variáveis estão envolvidas nesse processo. E outro ponto principal é o seguinte, você não tem controle nenhum sobre como que você vai digerir ou trabalhar esse conteúdo, ao contrário das outras habilidades, o reading, o writing e o speaking. Por quê? O reading, que é a leitura, quando você lê, o livro está na sua mão, você controla a velocidade de leitura, você pode voltar no começo da frase, voltar no começo do parágrafo. Quando você escreve, você tem todo o tempo de parar, pensar como que você vai escrever aquilo. O seu speaking, você que está falando, então você que vai produzir aquela frase. Agora, quando você entra no cinema para assistir um filme todo em inglês, você não tem controle nenhum sobre nada. O filme começa, ele vai do começo ao fim. Se você está entendendo, se você não está entendendo, não importa, o filme vai continuar passando com ou sem você entender. Agora, a notícia boa é que a comunicação do dia a dia, da vida real, ela é muito mais fácil. Por quê? Porque ela é uma via de mão dupla. Então, se você está estudando inglês, muito provavelmente você quer viajar, estudar fora, morar fora, falar com, de repente, gente da família, netos que nasceram nos Estados Unidos ou em outro país de língua inglesa. E aí você vai ter essa comunicação de mão dupla, ou seja, você fala, a pessoa escuta e ela responde para você. Ela tem o seu feedback, ela vai ver se você entendeu ou não. Se você não tiver entendido, ela pode repetir, ela pode falar de novo. Então, o fato da comunicação real, no mundo real, do dia a dia, ser de mão dupla, deixa o listening, que é você entender a pessoa, infinitamente mais fácil do que você entender um filme, ou uma série, ou um documentário. Ok? E aí o que acontece é que, como nós, geograficamente aqui no Brasil, ficamos muito distantes de um país falante de inglês, a gente acaba tomando esse entender 100% dos filmes como a prova de que se sabe inglês. Ou seja, enquanto você não entende, você não sabe inglês. E aí, como muitas vezes você não teve a oportunidade de testar o seu inglês real life, sabe? Indo para lá, falando, pedindo no restaurante, pedindo informação na rua, você
fica achando que você realmente não sabe nada de inglês, já que o contato que você tem com o inglês, a forma que você tem de testar seu inglês, é ligar lá o filme e ver o quanto que você entendeu. Tá bem? Então, ó, esquece essa ideia. Sem dúvida é muito bacana entender um filme, continue treinando e a sua habilidade vai melhorar cada vez mais, mas não tome isso como medida do seu inglês, tá? De forma que enquanto você não sabe isso, você não sabe nada de inglês. E assim que possível, comece a usar o inglês de verdade, o real life, no dia a dia. Ufa, gente, viu só quanto mito? Então, olha, em quantos desses mitos você acreditava? Em quantos deles estavam gerando aí crenças limitantes na sua cabeça que estava fazendo com que o seu inglês ficasse empacado, que você pensasse, eu até queria, mas eu até queria viajar, mas eu não vou não, porque eu ainda não entendo o filme, então quer dizer que eu não falo? Ou então, poxa, eu até estou entendendo bem isso na tradução, mas eu devia estar pensando tudo em inglês, então isso não vai funcionar. Espero ter te ajudado aí a se libertar dessas crenças limitantes, tá? Para você poder realmente implementar as melhores estratégias com confiança de que você vai atingir sim o seu resultado. E se você gostou do que você viu nesse workshop, se você se identifica com a minha maneira de ensinar, gosta da série Aprenda Inglês com Música, gosta da maneira como eu explico os conteúdos, se você quer ser meu aluno ou minha aluna, eu estou prestes a abrir as inscrições para a próxima turma do intensivo da Teacher Milena. E o intensivo, como eu mencionei aqui durante essa aula, ele tem uma metodologia inovadora. O curso foi todo desenvolvido por mim, com base nas minhas pesquisas, nos meus testes, tudo aquilo que eu falei para você, do que eu vi que funcionava versus o que não funcionava, aquela ideia de você aprender o conteúdo, de você tornar aquilo seu, experimentar. As aulas ficam disponíveis para você 24 horas por dia, videoaulas comigo explicando, pegando você pela mão, fazendo você experimentar o inglês para você tornar aquele conteúdo seu conhecimento, e você pode ver esses vídeos quantas vezes você quiser, você pode repetir quantas vezes quiser. Além das aulas em vídeo, você também vai ter material extra para download em MP3, que é material de áudio, e em PDF, material de texto, para você poder levar seus estudos com você para onde você for, no celular, estudar no carro, no ônibus, na sala de espera. A plataforma de todo o curso é muito intuitiva, é muito simples de usar, tá? Você não precisa ser nenhum expert em tecnologia. Se você usa o Facebook, usa a internet, você vai saber como utilizar a plataforma para assistir as videoaulas. Você vai ter uma comunidade secreta e exclusiva para participar, uma comunidade de alunos. Então isso é tão bacana, isso para mim é o melhor dos dois mundos, da aula individual e da aula em grupo. Por quê? Na aula em si, você vai fazer no seu tempo, repetindo quantas vezes você quiser, assistindo no horário que você quiser. Mas sabe a hora do recreio? A hora que você bate papo com seus colegas? Pois é, a gente vai ter isso também. Então vai ser aquele espaço para você poder trocar ideia, compartilhar suas vitórias, e isso é muito legal. É claro, não poderia deixar de ser. Tem muita música durante o curso inteiro para você fixar o que você aprendeu. A música ajuda muito a fixar na sua memória o que você aprendeu, além de ser uma forma extremamente divertida e eficaz de aprender. E o curso já conta na própria metodologia com revisões, testes para você estar checando o seu aprendizado o tempo todo. Então, não é aquele curso que vai passando pelos conteúdos sem nunca revisar, de forma que você sozinho tenha que arranjar tempo e encaixar lá nos seus estudos a revisão. Não, a revisão ela é parte integrante da metodologia. Você vai vendo que o tempo todo a gente segue em frente, mas a gente está revisitando, trazendo coisas que você já viu antes, de forma que você continua sempre desenvolvendo, sem perder aquilo que você já aprendeu antes. Então, se você está gostando dessa ideia, se você acha que essa é a metodologia que estava faltando na sua vida para você finalmente vencer a barreira do inglês e poder aproveitar todas as oportunidades maravilhosas que falar inglês pode trazer para a sua vida, fica ligado que no próximo vídeo você vai saber todas as informações, todos os detalhes do curso e vai poder fazer a sua inscrição para a próxima turma do Intensivo de Inglês da Teacher Milena.
Eu quero te agradecer muito pela sua participação nesse workshop. Eu espero que você tenha aprendido muitas técnicas, muitas dicas, que você implemente essas técnicas e dicas para ter os melhores resultados. Eu te desejo todo o sucesso no seu aprendizado de inglês. Eu te vejo no próximo vídeo. See you! Bye bye!